Olá pessoal, continuando aqui com a nossa aula de ótica, né? Agora a aula 12, a gente vai agora aprender a classificar as imagens das lentes. Lembrando que a gente agora está estudando lente. A gente já viu os conceitos iniciais na aula 10, como que a gente, qual é a nomenclatura das lentes, qual é o comportamento óptico de cada lente, tá? Na aula 11, a gente aprendeu sobre os raios notáveis, tanto na lente convergente como na lente divergente, tá? Que são essenciais para a nossa aula hoje. Então, se você não entendeu muito bem lá como faz os raios notáveis, volta uma aulinha, volta na aula 11, que isso é primordial para essa aula aqui. Aqueles raios notáveis, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo e por aí vai, tá? Essa aula é muito parecida com aquela aula que a gente classificou as imagens dos espelhos esféricos, tá? Muito, muito. Então, se você pegou lá e entendeu bem aquela parte de espelhos esféricos, aquela parte das imagens, vai tirar isso aqui de letra, tá? É muito parecido. Beleza. Vamos começar com a lente divergente. Lente divergente, lembrando que o anteprincipal imagem, foco imagem desse lado, foco e anteprincipal objeto desse lado. As bordas setinha voltada para dentro, significa que são bordas grossas, tá? Essa lente divergente aqui só tem um caso. Eu vou pegar esse objeto aqui, ó, onde eu colocar aqui antes, lembrando que aqui é a lente, né? Qualquer posição que eu colocar esse objeto, que é essa minha seta, vai gerar um único tipo de imagem. A classificação aqui vai ser a mesma, tá? A lente convergente já tem 5 casos possíveis, que a gente vai ver após isso. Então, beleza. Como que eu vou fazer? Eu tenho o meu objeto aqui, eu desenho uma seta, assim como eu fiz lá nos espelhos, mais fácil para a gente ver a orientação depois. Eu vou usar um dos 4 raios notáveis que a gente viu na última aula. A gente, claro, que vai sempre pegar os mais fáceis de desenhar. A gente vai observar o desenho para ficar mais fácil. Claro que a gente não vai pegar aqueles mais difíceis, caçar problema para a gente, né? Vai desenhar 2 raios notáveis e vai ver a formação da imagem, onde vai formar a imagem. Então, beleza. Então, primeiro, vou pegar o primeiro raio notável. Qual é o primeiro raio notável? Entra paralelo, sai pelo foco. Só que não é esse foco, é o foco imagem. Esse aqui é o foco objeto. Então, vai ser, tomando como referência, esse foco aqui, que é o foco imagem. Então, como que vai ficar? Ó? Entra paralelo, tem que sair para lá. Tem que sair para cá, tem que divergir para cá. Só que ele vai tomar como referência esse foco imagem aqui. Então, como que vai ficar? Faço o pontilhado aqui antes da lente. E o raio vai sair para lá. Entra paralelo, sai passando pelo foco, tomando como referência o foco imagem. Beleza. Qual outro raio que eu vou usar? Eu vou usar agora o terceiro raio, que pega o centro óptico, que é aquele que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Então é só fazer uma reta. Começando aqui com a pontinha começando da pontinha da seta, eu faço uma reta aqui passando pelo centro óptico. Entra pelo centro óptico, passa sem fazer nenhum desvio. Beleza, vamos analisar. Esse raio notável com esse raio notável, eles vão se encontrar em algum momento, se eu prolongar eles aqui? Claro que não, né? Eles estão divergindo, só vai abrindo mais aqui. Então, onde esses 2 raios notáveis se encontraram? Aqui. Então, aqui vai ser a formação da minha imagem. Então, faço uma setinha aqui, com a base encostando aqui, né, no eixo principal e a setinha aqui em cima. Então, aqui é a minha imagem.
e esse aqui é meu objeto. Certo? Vamos classificar? Classificação do mesmo jeito que a gente fez com o espelho. Real ou virtual? Direita, direta, né? Tanto faz. Ou invertida? A imagem é maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto, tá? Então vamos lá. Real ou virtual? Virtual. Por quê? Porque foi o prolongamento aqui, ó. Se esses raios notáveis tivessem encontrado desse lado, seria real. Mas como se encontrou desse lado, que é o prolongamento, é virtual. Então a minha imagem é virtual. Direita ou invertida? Direita, né? Ou direta, tanto faz. Porque está na mesma posição que o objeto. Direita e direta, gente, isso depende de onde vocês estão estudando, tá? Os dois são corretos, vocês podem ver, não se esqueça, pode escrever só um, mas lembrando que vocês podem ver essas duas nomenclaturas, tá? Maior, menor ou do mesmo tamanho? Visivelmente a imagem é menor, tá? Um detalhe aqui, gente, é que sempre que a imagem for virtual, ela vai ser direita. Sempre que a imagem for real, ela vai ser invertida, tá? Então, sempre que for virtual, você já sabe que é direita. Sempre que for real, você já sabe que é invertida, tá? Vou apagar o quadro aqui para a gente começar a fazer o primeiro caso da convergente. Continuando, agora a gente vai ver a lente convergente. A forma de desenhar aqui, só lembrando para vocês, é diferente, ó. A divergente, a setinha voltada para baixo, com a borda grossa. Convergente, setinha para cá, como se fosse uma borda fina. Beleza? Outro caso, anteprincipal e foco objeto, agora desse lado. Anteprincipal e foco imagem, agora desse lado. Tá? Na lente convergente, a gente vai ter 5 casos. A gente vai desenhar como muito parecido lá com as lentes, tá? Ou com os espelhos esféricos. A gente vai desenhar primeiro caso, depois do anteprincipal e vai aproximando. Aqui em cima do anteprincipal, entre o anteprincipal e o foco, em cima do foco e entre o foco e o centro óptico, tá? Então vão ser 5 casos para a gente classificar a imagem. Então vamos lá, sempre usando 2 raios notáveis. Desenhei meu objeto, primeiro raio notável entra paralelo, sai pelo foco. Qual foco? Foco imagem, tá desse lado, tá? As convergentes é mais simples, né? Porque como o foco imagem está do outro lado, é mais fácil de desenhar. Entra paralelo. Sai pelo foco. Primeiro raio notável. Entrou paralelo, sai pelo foco. Foco imagem. Segundo, entra pelo foco, sai paralelo. Entrou pelo foco, foco objeto, né? Porque o raio de luz está chegando. Agora o raio de luz está saindo, sai paralelo. Opa, um pouquinho torto, deixa eu fazer de novo, né? Vamos fazer retinho. Saiu, passando, saiu, paralelo. Onde os 2 raios notáveis vão cruzar? Nesse ponto aqui, tá? Então, como que vai ser a minha seta? Voltada para baixo, porque a base está aqui em cima do eixo principal, a base tem que estar aqui em cima do eixo principal. A pontinha da seta está nos 2 raios notáveis, a pontinha da seta tem que ficar nos 2 raios notáveis. Então, aqui vai ficar a minha seta. Então, aqui está a minha imagem, aqui está o meu objeto. Lembrando, gente, que essa parte da classificação das imagens é primordial que você faça essas retas realmente retas e que você respeite essa simetria aqui.
igual lá do espelho. A distância que tem entre o centro óptico e o foco é a mesma distância do foco ao anteprincipal. Isso desse lado aqui também, que senão seus desenhos vão ficar errados, tá? A classificação da imagem não vai dar certo, beleza? Então vamos classificar agora. A imagem é real ou virtual? Real, né? Porque não foi o prolongamento dos raios notáveis, foi os raios notáveis que se cruzaram aqui e formou a imagem. Então a imagem é real. Ela é direita ou invertida? Invertida, né? Tá de cabeça para baixo. E lembra que eu falei agorinha? Invertida. Sempre que uma imagem é real, ela é invertida. Sempre que ela é virtual, ela é direita. Então, como é real, a gente já sabe que ela vai ser invertida. E visivelmente, ela é menor, né? O objeto está aqui, a imagem bem menor. Menor. Então, quando o objeto está além do ponto anteprincipal, a classificação da imagem é real, invertida e menor. Certo? Vou apagar o quadro e fazer o segundo caso. Continuando aqui agora, segundo caso da lente convergente. Como eu disse, né, a gente vai aproximando o objeto. O objeto agora está em cima do anteprincipal, tá? Vamos desenhar os dois raios notáveis. Sempre pegando os mais simples, gente, os mais fáceis, que não tem perigo de vocês errarem. Eu vou usar os dois primeiros de novo, tá? Que particularmente eu acho mais fácil. Ele entra paralelo, primeiro raio notável, sai passando pelo foco. Que foco? Ah, esqueci de colocar foco imagem aqui, ó. Foco imagem. Entra paralelo, sai passando pelo foco. Entrou paralelo, saiu passando pelo foco. Segundo raio notável, entrou agora pelo foco, vai sair paralelo. Entrou pelo foco, lembrando que a luz está entrando, é foco objeto, a luz está saindo, é foco imagem, tá? Então, entrou pelo foco objeto, saiu paralelo. Saiu paralelo. Onde os dois raios notáveis cruzaram? Aqui, bem nesse ponto. Então aqui vai ser a formação da minha imagem. A base da seta no eixo principal, a ponta da seta nos dois raios notáveis. Então vai ficar de cabeça para baixo, né? Aqui, desenhando a minha seta, que é a minha imagem, onde os dois raios notáveis se cruzaram, tá? Então aqui é a imagem, aqui é meu objeto. Vamos classificar a imagem? Ela é real ou virtual? Real, né? Porque foi os raios notáveis que se cruzaram, não foi o prolongamento deles. Então, a imagem é real. Se a imagem é real, ela é direita ou invertida? Invertida. Que é o que vocês conseguem ver aqui. Ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, ela também é invertida. Ela é menor, maior ou do mesmo tamanho? Do mesmo tamanho, tá? É o único caso onde a imagem e o objeto é do mesmo tamanho. E vocês podem notar isso, porque aqui, ó, o objeto está em cima do anteprincipal e a imagem está em cima do anteprincipal. Anteprincipal objeto, anteprincipal imagem. Por isso que eu disse agora há pouco que é muito importante essa simetria, tá? Porque senão vai ficar errado, certo? Então, do mesmo tamanho. Essa é a classificação para o nosso segundo caso, que o objeto está em cima
do anteprincipal, do ponto anteprincipal. Pagando aqui para a gente ir para o nosso terceiro caso. Continuando aqui, nosso terceiro caso. Agora eu peguei o nosso objeto e passei um pouquinho para frente. Eu coloquei ele entre o anteprincipal e o foco. Não precisa ficar centralizado aqui não, viu gente? Qualquer ponto que vocês colocarem aqui vai dar a mesma classificação. O importante é estar entre o anteprincipal e o foco, tá? Usando os dois raios notáveis. Usar os mesmos. Entra paralelo, passa pelo foco. E entra pelo foco, sai paralelo, tá? Então, vamos lá. Entrou paralelo, saiu pelo foco imagem, o foco que tem essa linha aqui, sempre tomando como referência quando sai a imagem, tá? Então, saiu pelo foco, entrou paralelo, saiu pelo foco imagem. Segundo raio notável, entrou pelo foco, agora o foco objeto, porque a luz está entrando, e sai paralelo. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Onde os dois raios notáveis vão se cruzar? Aqui. Então, aqui vai ser a minha imagem. Objeto, imagem. Vamos à classificação? Real ou virtual? Real, né, gente? Vocês já estão cansados de saber disso. Porque foi o raio notável que cruzou e não seu prolongamento. Então, imagem real. Sempre que ela é real, ela é invertida. Está de ponta cabeça. Aqui está a setinha para cima, aqui a setinha para baixo. Então, real invertida. E dá para vocês verem muito bem que a imagem é bem maior do que o objeto, né? Então, ela é maior. Então, a classificação ficou como? Real, invertida e maior. Isso para o objeto entre o anteprincipal e o foco. Vamos para o quarto caso. Quarto caso, chegando o objeto sempre para frente. Agora ele está posicionado em cima do foco. Tá? Então, desenhei meu objeto, dois raios notáveis. Quais eu vou usar? Entra paralelo, sai pelo foco imagem. E o terceiro agora, passa pelo centro óptico, sai sem nenhum desvio. Então, é só fazer uma linha reta aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, entra paralelo, sai pelo foco. Lembrando que é o foco imagem, né? Então, entrou paralelo, saiu pelo foco imagem e entrou pelo centro óptico, saiu sem nenhum desvio. Entrou pelo centro óptico, saiu sem fazer nenhum desvio. O que vocês podem perceber aqui, gente? Essas duas retas são paralelas. Eu posso prolongar elas aqui até o infinito, tanto para cá como para cá, que elas não vão se encontrar, certo? Se os raios notáveis não se encontram, eu tenho informação de imagem, lembra lá quando a gente estudou espelhos esféricos? Não, né, gente? Então, nesse caso aqui, quando o objeto está em cima do foco, ele não tem imagem. É chamado de imagem imprópria. Tá? Então, não tem informação de imagem. Nesse caso aqui, que o objeto está em cima do foco. Vamos para o caso 5, último caso, onde o objeto está entre o foco e o centro óptico. Continuando, o quinto e último caso para a lente convergente. A gente veio aproximando, né? Começou lá do finalzinho depois do
ponto antiprincipal e chegou até aqui. Agora o objeto está entre o foco e o centro óptico, tá? Quais dois raios notáveis eu vou usar? Entra paralelo e sai pelo foco, foco-imagem, e entra pelo centro óptico sem sofrer nenhum desvio. Então vamos lá. Entra paralelo, sai passando pelo foco, foco-imagem, né? Entrou paralelo, saiu passando pelo foco, foco-imagem. E entrou no centro óptico, sai sem fazer nenhum desvio. Entrou pelo centro óptico, saiu sem fazer nenhum desvio. O que vocês podem perceber desses dois raios notáveis? Eles estão, gente, divergindo para cá, ó. Eu posso aumentar esse e esse, que eles nunca vão se encontrarem. Quanto mais eu prolongo eles aqui, mais eles vão se afastando. O que eu tenho que fazer então? Fazer o prolongamento deles aqui para trás, que aí eles vão se encontrar, eles vão se cruzar e vai ter a formação da imagem. Como que fica então? Ó, coloca a régua aqui e só faço o prolongamento, tá? Fiz o prolongamento do primeiro raio, vou fazer o prolongamento do segundo. Onde eles cruzam, eu tenho a formação da minha imagem. Aqui eu tenho a formação da minha imagem. Base, base, aqui onde são os dois raios notáveis, a ponta da seta, a ponta da seta. Vamos classificar essa imagem? Então, como que fica? Real ou virtual? Virtual, né? Porque agora não foi os raios notáveis que se cruzaram. Foi o prolongamento deles. Foram as linhas pontilhadas. Então, a imagem é virtual. Sempre que a imagem é virtual, ela é direita. Sempre que ela é real, ela é invertida. Direita, né? Porque, ó, no mesmo sentido que o objeto. Direita, direta, tanto faz. E, por fim, ela é maior, menor ou do mesmo tamanho? A imagem é bem maior, né, do que o objeto. Então, maior. Então, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico, a imagem é virtual, direita e maior. Certo? Então, vimos todos os casos possíveis de imagens para as lentes. Um caso para a lente divergente e 5 casos para a lente convergente, onde a gente foi aproximando o objeto da lente, certo? Então, essa aula 12, até a próxima.